No canal Desde Literatura, viemos trazer um tema muito importante e rápido sobre a valorização do professor. É um tema antigo, que é discutido há muitos anos, mas nós viemos aqui fazer uma provocação, né, na sociedade em si, ainda mais agora ano eleitoral. E sabemos que os professores estão, né, numa luta imensa, recebem pouco para ensinar. Eu fico pensando, como que uma pessoa que ensina ganha menos do que alguém que aprende? É incrível, é o Brasil. Se você pegar comparações com a Europa, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, Suécia, Noruega, enfim, tantos outros países que valorizam o professor, você lá perceberá que o professor ganha um alto salário porque ele é mestre, ele é ídolo. Diferente aqui do Brasil, que aqui nós temos a cultura do carnaval, do futebol, de colocar datas comemorativas importantes na frente, colocar pessoas que são parte da mídia, que dá dinheiro para a própria mídia, tipo futebol, artistas, músicos, mas ninguém valoriza o professor. Quando eu digo ninguém, eu digo tanto a mídia quanto também o poder público. O que se deveria fazer nesse ano eleitoral? Tanto da parte do eleitor, como também da parte do político. Da parte do eleitor, o ideal seria que cada um levantasse essa bandeira. Porque você pensa comigo, as gerações futuras, elas terão mais fome do que essa. Essa já tem fome, as outras terão mais. Fome de quê? Fome do conhecimento, da educação. Porque nós estamos num sistema educacional que até foi mudado aí, né, para o ensino médio. Algumas melhoras, poucas melhoras, mas ainda não é tudo. Porque nós temos um índice de muitas pessoas analfabetas nesse país. E outras que têm acabado de se formar agora, se formaram, terminaram o ensino fundamental, terminaram o ensino médio, né, estão querendo aí no futuro fazer uma faculdade, mas essa base do ensino fundamental, essa base do ensino médio é fraco, ainda é fraco, muito fraco, porque as pessoas elas buscam ganhar notas para poder passar, mas elas não têm o conhecimento próprio dentro de si, porque não é a culpa do professor. O sistema ensina a pessoa apenas a fazer prova e ganhar nota, mas ela não consegue adquirir o conhecimento, ela não consegue absorver o conhecimento em si para a própria vida. E que conhecimento é esse? O ideal seria que mudasse tanto do poder público o sistema de educação para ensino, para formar não só pessoas profissionais, mas para que forme cidadãos que saibam pensar. Pensar como enfrentar um problema dentro de uma crise, como enfrentar um problema, né, de superação. A escola deveria ensinar o jovem a pensar em alternativas, que não fosse essa robótica, que repetidamente todas as gerações vão aprendendo todas as matérias da forma que é. Não tem uma outra solução, não tem uma terceira ideia, a pessoa não pode criar uma terceira ideia, ou até mesmo o sistema de ensino não ensina o jovem a pensar que daquela situação difícil que ela enfrenta, existe uma maneira dela sair daquela situação. Então, o professor deve ser valorizado, o sistema mudado por completo, o ensino fundamental, o ensino médio, haja vista que você pode perceber, se você fizer uma pesquisa, a maioria dos alunos que estudam numa rede municipal recebe material de escola, e quando, por exemplo, uma criança muda de um local para outro e vai para um colégio de estado, colégio estadual, os cadernos, livros, aliás, o material dela didático é diferente do colégio municipal. O colégio particular tem materiais também, né, livros e tal, com um teor mais apurado, diferente do estado e do município. Então, toda a estrutura de uma educação tem que ser mudada, tanto da parte da escola, né, como que distribui os materiais, né, a formatação desses materiais, dos livros, do ensino, da formação intelectual do jovem, da criança e do jovem, fazer a criança no ensino fundamental aprender a ler, gostar de ler, que nós vemos muito pouco jovem ler. Você vê eles na rede social, mas não lê um livro pesado, um livro bom, que faz ela pensar, ela ter novo vocábulo, ela ter uma nova visão, um panorama completo
do que é as dificuldades da vida, o que é de fato a vida, como passar pelos problemas. E o principal, a valorização do professor. Porque o professor não pode ganhar menos do que um vereador, gente. No mínimo. Mas se fosse para falar o que um professor merece, para a minha opinião, um professor merecia no mínimo também, se fosse radicalizar, o salário de um deputado estadual. Sim, porque o professor ele sai de casa cedo. Muitas das vezes não tem carro, tem condução, pega aquela condução lotada, cheio de material de escola. Chega no colégio de ensino médio ou ensino fundamental no sexto ano, por exemplo, vê aquela bagunça na sala de aula, quase ninguém prestando atenção, recebe piadinhas, difícil colocar na cabeça do jovem que ele precisa passar naquele ano para ele poder avançar, enfim. E não tem nenhum tipo de incentivo. Muitas das vezes, vários municípios e estados ficam com meses e meses atrasados o pagamento do professor. O professor, por paixão, por amor, continua fazendo. Muitos partem para colégio particular quando conseguem, mas a maioria que trabalha para o estado ou para o município fica com salários atrasados, não tem nenhum reajuste, quando tem é coisa mínima. É muito cruel que vive o professor nesse país. Então, o nosso grito aqui é esse, que cada cidadão que for votar nessa eleição perceba o candidato que em todas as esferas do governo, senador, estadual, que queira mudar para melhor a educação e valorizar o professor. Porque para mim o maior ídolo desse país, na minha opinião, na opinião do Deison Monteiro, o maior ídolo não é Neymar, não é Romário, não é ninguém senão professor. No total, são mestres, pessoas que merecem, como se você, por exemplo, quando entra no tribunal, você não fala com um juiz de qualquer maneira. Você tem um jeito, um vocábulo lá de dentro para falar, linguagem coloquial deles, de falar, de se dirigir a um juiz. O professor também deveria ser assim como professor, tanto na sala de aula quanto na sociedade. Qual a sua profissão? E a pessoa diz, eu sou professor. Opa, calma aí. É como se você estivesse falando com um desembargador, com um grande homem, não digo nem político, porque política para mim tem que ser para o povo, não a politicagem, porque a politicagem o que é o político? Nada. O político é um nada. A realidade é essa, o que ele se formou em nada, ele não tem faculdade de política. Ele se afiliou a um partido, tem uma ideia, tem um grupo, tem um trabalho feito social, tem representação na sociedade através do trabalho que ele fez, então ele se candidatou, o partido precisou dele, ele se elegeu e está fazendo carreira lá dentro. Mas não é formado. Professor tem que ser valorizado. Professor tem que receber alto salário. O mais alto salário de uma pessoa nesse país não deveria ser o político, deveria ser o professor. E para finalizar o vídeo, por que não fazem uma reforma e arranca parte do salário dos grandes políticos e divide para os professores? E outra provocação, por que no royalties, no pré-sal, nas grandes riquezas desse país, não se pega de toda a riqueza de cada estado, 50%, 40%, e divide metade para a educação e metade para a saúde? Penso eu que a educação e a saúde bem cuidada, o resto a gente consegue, infraestrutura, saneamento básico e coisa e tal, vem depois. Educação e saúde é o principal, que todos os hospitais consigam ter todos os medicamentos e atenda a demanda da população. As pessoas não ficam morrendo como acontece aí todos os dias. Uma pessoa fica no WhatsApp, como eu vi na TV esses dias, mexendo no WhatsApp, a mulher precisando de ajuda, e o médico vai e fala que é para ela fazer a ficha, o filho ir lá fazer a ficha, o cara revoltado manda ela para outro hospital e a mulher morre. Então vamos pensar, mudar a educação, e se pudesse botar aí metade das grandes riquezas do Brasil, não é bobagem que eu estou falando não, as grandes riquezas do Brasil, não ia faltar, divide, bota metade para educação, metade para saúde, o resto é resto. Aí sim, a gente poderia sonhar em um dia chegar próximo do Canadá, dos Estados Unidos, da Suécia, Noruega, Holanda, países desenvolvidos na educação e na saúde. Certo? Forte abraço desse amigo Deison Monteiro Literatura. Siga o nosso Facebook, Nilo Deison Monteiro Peçanha, a nossa página oficial também, Deison Monteiro Justiça, e vamos em frente.
Deus abençoe o país.